Neste vídeo eu estarei mostrando e apresentando o multímetro Unity UT89XD. Esse multímetro ele estarei mostrando suas características, suas especificações e seus diferenciais, sendo que ele possui alguns diferenciais exclusivos que são somente dele, né? Que eu só encontrei nesse modelo de multímetro. Inicialmente, né, fazer a apresentação dele, né? Ele vem nessa caixa, uma caixa personalizada, né? Tem algumas informações aqui dele, né? Ele vem nessa caixinha. E aqui temos algumas especificações dele, né? Ele é um multímetro que é True RMS. Ele é um multímetro de 6.000 contagens. Ele mede tensão DC até 1.000 volts, tensão AC até 1.000 volts, tensão DC, resistência até 60 megaohms e capacitância até 100 milifarads, ou seja, 100.000 microfarads. Eu vou fazer a abertura da caixa, né, para a gente estar verificando esse multímetro, né, que tem bastante informações aqui na caixa, né, informações interessantes. Aqui, forma a gente pode visualizar. Bom, vou fazer a abertura dele. Aqui ele vem nessa embalagem plástica dentro da caixa. Ele acompanha um card, né, um informativo, né, sobre as cores dos LEDs, que um dos diferenciais desse multímetro, né, são os LEDs, né, que eles têm cores, né, diferentes para indicar algumas funções, né. Conforme a gente pode visualizar aqui no card, né, ele tem um NCV. Se o NCV for menor 12 volts, o LED não acende. Se for entre 12 e 48 volts alternados, o LED acende verde. 48 a 220 volts alternados, ele fica amarelo. E acima de 220 volts ele fica vermelho. Aqui temos a função live também, né? No caso, que o LED fica apagado, né? Que a tensão for menos de 60 volts. Função continuidade também, o LED vai acender também, vai ter cores diferentes, né? Aqui no caso, se ele tiver contato menor que uns 30 ohms, o LED vai acender na cor verde. E se o LED se for entre, né, 30 ohms até acima disso, né, ele vai ficar amarelo. E acima de 30 ohms ele fica vermelho, né? Temos a escala de diodo também, que tem indicação também. Capacitor, quando o capacitor está carregado, o LED fica amarelo, depois fica verde, quando está carregado. Então ele é um multímetro, né, que tem várias informações aqui pelo LEDs também, né? É bem interessante essa característica desse multímetro, né? Como a gente pode visualizar aqui no card. Aqui temos o manual de instruções dele. O manual de instruções dele está em inglês, né? Ele é bem um manual simples, né? Mas é um manual bem completo. Bastante informações sobre o multímetro. Totalmente em inglês. Outra coisa que acompanhou esse multímetro, que veio com ele, né? Pelo menos na loja que eu comprei, ele veio com essa bolsinha, né, da Unity. Aqui dentro da bolsinha, né, pra gente colocar o multímetro. E veio também de brinde uma ponteira, né? Uma ponteira de prova da Unity. Ponta de prova de ótima qualidade, né? Muito boa qualidade da Unity. Que é o modelo da ponta, né? Temos essa ponta de prova, né? Bem interessante. E aqui temos um multímetro, né? Aqui temos a nossa ponta de prova do multímetro que acompanha ele. Bom, é uma ponta de prova, né? Convencional, né?
mas é uma ponta de prova de boa qualidade. Aqui nós temos aqui a indicação dela, né? Algumas informações, né? Sobre a categoria, característica dela. A ponta de 1000 volts. Aqui temos a tampinha de proteção. Tirar aqui. Bom. E aqui temos o multímetro, né? Que está nessa case. Aqui eu vou fazer algumas demonstrações do multímetro. Vou tirar ele daqui. Olha, é um multímetro robusto, né? Ele é um multímetro grande, né? Pode visualizar. Essa case lateral dele é emborrachada, né? Um material meio flexível, né? Um material emborrachado, tem uma proteção a mais, uma robustez para o multímetro. Aqui atrás temos o suporte, né? A lanterna, né? E temos o suporte, né? Para deixar o multímetro na posição de 90 graus, né? Aqui eu vou mostrando as escalas que ele tem, né? Bom, aqui eu vou dar um zoom para visualizar melhor as escalas, né? Ele tem a posição off, ele tem a escala de capacitância até 100 milifarads. Tem as escalas dele aqui são manuais, né? Não é o alto range. A escala de capacitância é alto range, mas as escalas de resistências não, né? Ele mede até 60 mega ohms. Aqui tem a escala 6 mega, 600K, 660K, 6K, 600 ohms. Aqui temos a escala de diodo e continuidade. A gente faz a seleção aqui na tecla Select, vou mostrar mais adiante. Aqui temos a escala HFE para medir transistores aqui no board, conectores aqui. Temos a escala LED. E essa escala LED é um diferencial desse multímetro, é um dos diferenciais exclusivos que esse multímetro oferece, né? A escala LED ela fornece uma tensão de 12 volts, aproximadamente 12 volts para fazer testes de LEDs, né? É bem interessante, a gente vai estar fazendo testes na prática, né? Para verificar o funcionamento dessa escala de LED. Aqui temos a escala de frequência, né? Frequência duty cycle, que é a escala de amperagem DC, né? Amperes DC, 60 microamperes, né? 6 miliamperes, 60 miliamperes, 600 miliamperes e 20 amperes. Aqui temos a escala para medir corrente alternada, né? Começa em 60 miliamperes, 600 miliamperes e 20 amperes. Aqui a escala voltagem alternada, começa com 6 volts, 60 volts, 600 volts e 1000 volts. E tem a opção da gente visualizar a frequência, né? Utilizando a tecla Select. Temos a escala de 1000 volts, tensão contínua. Escala de 600 volts, 60 volts, 6 volts e 600 milivolts. Escala NCV, que ela também, a gente pode usar ela como detector de fase também, como eu vou estar mostrando no vídeo, né? E aqui temos os conectores dele, né? Temos conexão para medida de miliamperes e microamperes. Tem um fusível interno, né? De proteção. Temos a escala de 20 amperes, de corrente alternada e contínua. Terminal COM. E o terminal principal vermelho aqui, né? Para fazer medições de frequência, capacitância, continuidade, voltagem, resistência, diodos e LEDs, né? Então é bem completo, né, esse multímetro. É um multímetro categoria 2, 1000 volts e categoria 3, 600 volts. Aqui atrás nós temos a lanterna, né, como eu tinha mostrado, né, e a base. Agora a gente vai estar fazendo a colocação das pilhas, né, para a gente estar fazendo os testes desse multímetro, né. Colocação das pilhas, a gente vai soltar esse parafuso, né, para a gente estar fazendo a colocação das pilhas nele, né? Ok. O parafuso ele foi desparafusado. Esse parafuso ele não cai, né? Ele tem um suporte aqui que não permite que ele caia, né?
Ele fica fixo aqui, bem interessante. Evita de perder o parafuso. Aqui internamente no multímetro nós temos o fusível, né? Temos um fusível de proteção e o outro fusível de proteção aqui, né? Que no caso são os fusíveis, né, para proteção da escala de 500 mA, né? E escala de 20 amperes. Fusível de 500 mA e um de 20 amperes, no caso. Aqui esse multímetro ele trabalha com 4 pilhas, né? 4 pilhas do tipo AAA, 3A, são pilhas palito. Aqui no caso eu vou colocar essas pilhas aqui, que são pilhas do tipo recarregáveis, né? De 1,5 volts. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para... São pilhas recarregáveis do tipo USB-C. Inclusive eu tenho até no canal, né, um vídeo, né, que eu abordo sobre essas pilhas, né, sobre o funcionamento delas, as vantagens de utilizar esse tipo de pilhas e baterias recarregáveis, né. Vamos estar inserindo as pilhas aqui. Ok. Pilhas colocadas, né? Deixa eu ver se o multímetro vai ligar. Ok, ligou. Perfeito. Fechar. Para fechar, né? É bem simples, né? Ele tem uma saliência nessa parte, né? Que a gente coloca primeiro aqui, né? Na parte inferior, ela encaixa. A gente abaixa aqui a base e a gente faz o aperto do parafuso, né? Para fazer a fixação. Ok. Parafuso fixado, bem colocado. Aqui a base, ela está na posição. Bom, ele tem uma película proteção, né, que veio com ele, né. Eu vou estar removendo essa película, né, para diminuir o reflexo. Deixa eu estar fazendo a remoção dessa película. Ok. Bom, é um multímetro bem bonito, né? Ele tem um display grande. Vou ligar ele aqui. Bom, aqui estamos na escala de escala ômica, né? Escala de resistências, né? Aqui ele tem um diferencial bem interessante, esse multímetro, né? Eu vou mostrar aqui. Vou dar aproximar o display. Ele tem um diferencial bem legal. Ele tem a tecla backlight, né? Só que essa tecla backlight ela trabalha de uma forma diferente, né, dos outros multímetros. Aqui se eu seguro ela, o backlight apagou, né, o display, e acendeu a indicação BL aqui no display, né? Aqui nesse ponto aqui. A diferença, um dos diferenciais exclusivos desse multímetro é o sensor automático de luz. Então, se esse multímetro ele for levado para um ambiente mais escuro, né, o backlight vai acender automaticamente, né? O sensor ele fica aqui, esse componente aqui. Eu vou estar tampando o sensor, né? Olha lá. O display ele acende. Ele vai se manter aceso por aproximadamente 1 minuto. Se estiver trabalhando no local escuro, ele vai ficar aceso o tempo inteiro, né? Até para um ambiente claro, para desligar após aproximadamente 1 minuto. Uma característica bem interessante, né? Bem legal que esse multímetro tem, né? Uma das características exclusivas nele, né? Que eu não encontrei em nenhum outro multímetro. Bom, eu vou agora, a gente vai estar fazendo alguns testes com ele, tá? Vou fazer alguns testes de precisão, para a gente verificar a precisão dele na escala ômica. Deixa eu ver uma posição melhor aqui pro reflexo aqui. Bom, encontrei uma posição aqui com menos reflexo, né? Agora eu vou estar fazendo um teste aqui utilizando um módulo de referência de alta precisão, que nós temos resistores de alta precisão, né? Precisão 0,1%. E eu vou estar fazendo a medida desses resistores, né? Para a gente aferir a precisão desse multímetro. Deixa eu colocar numa posição aqui que eu
consiga deixar o multímetro bem visível, né? Eu possa trabalhar com as duas mãos aqui. Bom, vamos iniciar a medição com um resistor de 10 ohms, né? Primeiro vamos verificar a resistência das pontas de prova, né? Resistências da ponta de prova dele. Ok. Tá dando 0, perfeito. Agora vamos fazer a medição dos resistores, né? 10 ohms, exatamente 10 ohms. Resistor de 100 ohms. Vamos verificar. 99,7 ohms, perfeito. Agora, como é um multímetro manual, a gente vai levar a escala para 6K para medir um resistor de 1K. 997 ohms, excelente. Vamos aumentar para 60K para medir um resistor de 10 kΩ. 9,99, está marcado aqui. 9,98, perfeito. É um resistor aqui, conforme o módulo de referência indica, né? É um resistor que está indicando aqui 9,995 kΩ, né? Agora vamos medir um outro resistor de 99,9 kΩ. Vamos colocar na escala 600 kΩ. Fazer a medição dele aqui. Perfeito. Bom, agora vamos fazer um teste, né? Vamos medir um resistor de alta precisão que tem nesse módulo de referência aqui. É um resistor de 179,97 kΩ. Vamos manter na escala 600 kΩ, que é a escala mais adequada, e fazer o teste desse resistor. Olha lá, conforme podemos visualizar no display, 179,9, perfeito. É um resistor de 179,97. A precisão desse multímetro é excelente, é muito boa a precisão. Agora vamos fazer algum teste de capacitores, né? Vamos ver a precisão desse multímetro para medição de capacitores. Aqui a gente observa que o LED ele acendeu na cor verde. Ele tá, talvez na câmera ele esteja um tom meio azulado, mas ele está verde. Aqui no caso está verde por quê? Porque conforme a gente pode visualizar aqui, ele está dando uma medição de 24 picofarads, que são a resistência das pontas de prova do multímetro, né? Então, como esse multímetro tem a função relativo, a gente pode estar zerando essa diferença, né? Segurando a tecla, ele zerou, ele tirou a resistência das pontas de prova. Perfeito. Ainda no caso, a capacitância, né, da ponta de prova. Vamos fazer um teste agora, medindo esses capacitores. Eu vou iniciar medindo um capacitor que muitas vezes os multímetros que tem capacímetro integrado não conseguem medir, que é um capacitor 100 PF, 100 picofarads. O backlight apagou, mas a gente consegue visualizar bem, né? Então, vamos colocar aqui no capacitor. Olha lá, 105 picofarads. É um capacitor de 101 picofarads. Excelente precisão. Esse multímetro ele consegue medir bem capacitores de baixo valor. Aqui vamos medir um capacitor de 1,05 nano, 1,039 nanofarads, perfeito. Agora vamos medir, vamos mais um pouquinho para cá. Vamos medir um capacitor de 9,8 nano, 9,86 nanofarads, capacitor de 101 nanofarads, 101,4, perfeito. Capacitor de 958 nanofarads. Deixa eu colocar aqui. Bom, nesse caso a gente tem que tirar o modo relativo, né? Porque valores mais altos a gente tem que tirar o modo relativo. Então aqui, 958 nanofarads, 962 nano, perfeito. Aqui temos um capacitor de eletrolítico, né? De 10 microfarads. Aqui é um negativo, negativo, positivo no positivo. Olha lá. Vamos ver a medição desse capacitor aqui. Ó, o LED ele fica amarelo, né? Indicando que está fazendo uma carga, né? E aqui ele deu uma medida, 10,49 microfarads. Mede muito bem, com muita precisão. Eu tenho alguns outros capacitores aqui de valores um pouco mais altos, né? Então aqui eu tenho um capacitor aqui de... Vamos ver aqui...
capacitor de 470 microfarads. Então aqui a gente vai fazer a medição dele, né? Deixa eu descarregar ele primeiro aqui. Vamos fazer a medição desse capacitor aqui, ó. O LED ficou amarelo. Agora o LED ficou verde, indicando o valor do capacitor, 484,5 microfarads. Ele fica com o LED amarelo quando ele está fazendo a carga, a leitura do capacitor. Depois que ele faz a leitura, o LED fica verde, né? Aqui temos um outro capacitor. Esse capacitor aqui é um capacitor de 1000 microfarads, 1000 micro por 16 volts. Vamos fazer o teste desse capacitor, vamos fazer a descarga dele primeiro e vamos fazer um teste dele. Aqui, deixa eu a posição aqui que eu possa. Ó, LED amarelo, indicando que está fazendo a leitura. Pera aí, escapou. LED amarelo, fazendo a leitura. 972 nano. Perfeito, um capacitor de 1000 micro. Perfeitamente dentro da tolerância. Temos um capacitor aqui de... O outro capacitor que temos aqui é um capacitor de... Deixa eu localizar o valor dele aqui. 2200 micro por 16. Fazer a descarga. E vamos fazer a medição desse capacitor. Deixa eu colocar aqui. Tá fazendo a leitura, LED amarelo. O capacitor de valor mais alto, demora mais para fazer a leitura. 2627 microfarads. Ok, dentro da tolerância. Temos um outro capacitor aqui de 3300 microfarads. Vamos fazer o teste desse capacitor. Aqui, ó. LED amarelo, fazendo leitura. Escapou a ponta aqui. Três 1000 microfarads, perfeito. Temos aqui para finalizar um outro capacitorzinho aqui. É um capacitor de 47 microfarads. Vamos fazer a leitura dele. Descarregar ele primeiro, né? – 43,8 microfarads, perfeito. Bom, podemos ver, né, que esse multímetro ele mede muito bem, né, resistores e capacitores, né? Agora eu estarei fazendo um teste, né, para medir a precisão dele, para medir tensões DC. Para fazer esse teste de tensão contínua, tensão DC, eu vou estar utilizando este módulo de alta precisão, né, módulo de referência de alta precisão, e vou estar utilizando para comparação o multímetro Fluke 115, em conjunto com o nosso multímetro Unitil T89XD, para a gente estar verificando a precisão dele. Eu vou estar iniciando com a escala de 6 volts, né? Vou estar fazendo a tensão. Inicialmente vou fazer um teste com a tensão aqui de 2.49819 volts, aproximadamente 2.5 volts. Ok. Temos uma leitura no Fluke de 2.496 e 2.501 no Unity. Excelente precisão. Agora vamos elevar a tensão para 5 volts. Temos uma tensão de 4,993 no Fluke e 5,004 no Unity. Sendo que o modo de referência está fornecendo uma tensão de 4.99814 volts. Agora eu vou elevar a escala, né, para 60 volts. Estamos lá 2.49, 2.496 no Fluke. 5 volts temos 4.99 no Fluke também. 7.5 volts
temos 7.49 no Flux, 7.50 no Unity. Sendo que o modo de referência ele está fornecendo uma tensão de 7.49.594 volts. Bem dentro da precisão, muito preciso. Agora vamos elevar a tensão para uma tensão de 9,99531. Temos 9.99 no Flux e 10 volts no Unity. Excelente precisão, perfeitamente dentro da precisão, ótima precisão. Agora vamos fazer um teste de medir tensão alternada. Vamos medir a tensão alternada da rede elétrica. Ambos os multímetros estão medindo a tensão na rede elétrica. Então o multímetro Flux está indicando 128.8 aproximadamente e o multímetro Unity 129.3. Uma diferença pequena entre ambos, né? Uma diferença de aproximadamente 0.5 volts. É uma diferença perfeitamente dentro da precisão, né, do multímetro. A precisão estabelecida pelo fabricante em torno de 1 a 1,5%. Então o multímetro está muito bem preciso, né? Alta precisão. Perfeitamente dentro dos limites de precisão estabelecidos. Agora eu vou fazer um teste de medição de corrente alternada. Para o teste de medida de corrente alternada, eu coloquei ambos os multímetros em série. Então a gente vai fazer a comparação do multímetro Unity com o multímetro Flux para verificar a medida de corrente alternada. E estarei também utilizando para esse teste uma lâmpada em série, né? Para estar fazendo a carga, né? Para esse teste. Vou estar ligando a lâmpada em série, né? Essa lâmpada em série eu estarei utilizando para o teste. Aqui nós temos uma leitura, né, de 0,57 amperes no multímetro Unity e 0,57579 no multímetro Flux. Ou seja, ambos estão medindo exatamente a mesma corrente, 0,57 amperes, ou seja, 570 miliamperes. Acendeu, acionar o backlight dele, né? Agora vamos alternar a lâmpada, para colocar a lâmpada estou utilizando a lâmpada de 70 watts, vamos alternar para uma de 100 watts. Aqui a corrente já está mais alta, temos a leitura de 0,75 amperes em ambos, né? Ou seja, uma corrente aproximada de 750 miliamperes em ambos os multímetros, ótima precisão. Agora eu vou estar adicionando as duas lâmpadas para ter uma corrente maior. Deixa eu ligar o backlight aqui para a gente poder visualizar melhor. Então temos 1,32 amperes em ambos os multímetros, 1,324 no Flux e 1,32 no Unity. Dessa forma, né, nós temos uma medição exatamente igual com os dois multímetros, indicando uma ótima precisão, uma excelente precisão para a medida de correntes alternadas. Agora eu vou fazer o teste para medir corrente contínua. Para o teste de corrente tensão contínua, eu vou estar utilizando essa fonte de bancada em conjunto com a carga eletrônica, para a gente estar fazendo a comparação em ambos os multímetros da corrente. Eu vou estar acionando aqui o backlight, para a gente visualizar melhor. Então vou acionar aqui inicialmente com a corrente de 1 ampere. Ok, temos uma corrente de 1 ampere em ambos, né? 1,01 ampere em ambos multímetros. Medida de corrente exatamente igual. Vamos aumentar para 2 amperes. Temos a medição de 2 amperes em ambos. 3 amperes. Exatamente 3 amperes em ambos os multímetros. Deixa eu acionar aqui. 4 amperes. Medida igual em ambos. 5 amperes. 6 amperes, 7 amperes, 6,97,
8 amperes. Acionar aqui. Tampar o sensor. 8 amperes, aliás, 9 amperes, né? 8,96 em ambos multímetros. E o máximo de 10 amperes, 9,96 amperes. Com esse teste, vimos que a medida de corrente contínua é muito precisa. Realmente é um multímetro que oferece muita precisão em todos os testes, né, que ele foi submetido, né? Testes de resistência, de capacitância, teste de medida de corrente tensão DC e tensão alternada e teste de corrente alternada e contínua, indicando uma ótima precisão desse multímetro, que aliás é um multímetro, né, que ele tem um custo bem acessível, né? O custo dele é um custo bem acessível, né, com impostos e tudo, né? Compensa comprar esse multímetro. Eu vou agora estar fazendo uns testes, né, para a gente estar verificando alguns diferenciais desse multímetro. Eu vou estar fazendo alguns testes aqui para a gente verificar alguns diferenciais, né? Os diferenciais desse multímetro, né? Aqui estamos na escala de continuidade. Eu vou fazer um teste também para a gente ver a continuidade dele, a precisão, né? O buzzer dele é bem alto, ele acende o LED na cor verde. Ó. Responde bem rápido, né? Um buzzer bem alto. Agora aqui a gente vai medir no multímetro Unitis, o T61E Plus, a tensão que é emitida que é fornecida na escala de buzzer, né, desse multímetro. Temos uma tensão de 2.1 volts, né? Agora para alternar para diodo, a gente aperta esse botão aqui, Select. O multímetro já foi para a escala de diodo, conforme a gente pode visualizar aqui. Agora aqui, vamos ver quantos volts que é fornecido na escala de diodo. É fornecida uma tensão de 3 volts na escala de diodo. Uma tensão muito boa para medir a maioria dos LEDs, né, e semicondutores. Agora vamos verificar o diferencial desse multímetro, exclusivo desse multímetro, que é a escala LED, né, conforme a gente pode visualizar aqui. Escala LED. Vamos ver quantos volts que é fornecido na escala LED. Olha lá, temos uma tensão de 12 volts, exatamente 12 volts, 12,01 volts, que é fornecido na escala LED. É uma tensão excelente, né, para medir LED, né, e medir diodos Zenners também. É possível medir diodos Zenners até 12 volts, né, conforme a gente vai fazer os testes aqui na prática. Outra coisa interessante para a gente verificar nessa escala LED, principalmente, é a corrente, né, que ela aplica nessa escala, né. Então vamos fazer a medição dessa corrente para a gente saber qual é a corrente que essa escala aplica nos LEDs, né? Então, olha lá, temos uma corrente, né, de 4 miliamperes, né? Olha lá, 4,3 miliamperes. É uma corrente boa, né? Uma corrente que é suficiente para testar os LEDs, né, a maioria dos LEDs, e é uma corrente que não coloca em risco o LED, né. Agora vamos fazer alguns testes práticos com esse multímetro para verificar como ele se comporta, né. Vamos fazer inicialmente alguns testes aqui em semicondutores e posteriormente faremos também testes nos LEDs, né, utilizando a escala diodo e utilizando a escala LED. Então aqui vamos iniciar os testes. Aqui temos transistores normais, né, convencionais. Aqui o transistor aqui é um PNP. Deixa eu colocar na escala de diodo, né. Ele está na escala de continuidade. Agora sim ele está na escala de diodo, né. A gente vai fazer a medição. Ó, base, coletor, emissor. Perfeito, ó. Coletor e emissor não medem. Esse é o LED NPN, né? Então ele vai medir, né, com positivo na base, né? Ó. E o interessante é que ele dá um bip, né? E ele acende o LED verde, né? Quando mede o diodo, né? Se encostarmos a ponta na outra, né? O LED acende vermelho, né? Ou seja, indicando que, no caso, no teste de diodo, o transistor, né,
que o transistor, o diodo está em curto, né? Bom, aqui temos um outro tipo de transistor, né? Que é a base lateral. Aqui, no caso, é um PNP. Olha lá. Medindo perfeitamente, ó. Achei bem legal esse recurso dele, né? De ele acender o LED e dar um bip, né? Quando ele faz a medição. Aqui, ó. Também. Tô com o backlight apagado, mas tá dando para visualizar bem, né? Bom, aqui temos um transistor, né? Do tipo FET. Aqui temos o dreno, source e dreno, né? Aqui, ó. Eu encostei acidentalmente aqui as pontas, né? Aqui de um lado não conduz, do outro lado ele vai conduzir o diodo interno. Para mim fazer esse transistor conduzir em ambos os sentidos, né? Eu vou aplicar a tensão positiva no gate. Agora sim. Agora ele está conduzindo aqui entre dreno e source. Em ambos os lados. Aqui dá uma resistência mais baixa, cada do diodo que está em paralelo, né? E aqui é o sentido direto dele, positivo no dreno, negativo no source. Esse outro MOSFET que é a mesma coisa. Sentido direto não conduz. Sentido inverso mede o diodo. Aplicando tensão no gate, ele vai conduzir no sentido normal, direto. Invertendo, ele vai medir. Aqui, ó. Uma resistência baixa, né? Por causa do diodo que está em paralelo. Aqui temos um diodo, né? Retificador. Aqui, ó. Medir o normal de um lado, invertendo no médio. Temos um diodo Zener. Mediu de um lado e o outro não vai medir. Aqui temos um LED bicolor, né? Aqui acendeu o verde bem fraquinho, né? Indicando a tensão de 1,8 no multímetro. E o vermelho acendeu com um brilho normal, né? 1,778. Aqui temos um LED de alto brilho, de alta potência, né? Aqui, ó. Vamos medir esse LED, um LED SMD. Ele é usado em lâmpadas, né? Normalmente lâmpadas LED. Ó, não deu nada desse lado. E nada desse lado. Aliás, ele mediu desse lado. Peraí, deixa eu encostar aqui. Aqui é meio ruim. Ó, ele acendeu desse lado. Um pouco fraco, mas conseguiu. Mas o multímetro não conseguiu medir a tensão dele, ó. Tá dando overload, né? Ele não conseguiu fazer a leitura de tensão que esse LED trabalha. Então agora vamos usar a escala diferenciada, a escala LED. Vamos testar primeiro o nosso LED aqui, né? Ó, o vermelho acendeu mais forte, indicando 1,89 volts. E o verde já acendeu mais forte também, ó. Então aqui temos uma medição boa desse LED, né? Ó, e o LED de alto brilho acendeu bem forte agora, né? Ó, brilho bem intenso. E mediu a tensão no multímetro. Aqui tá com um pouco mau contato, por isso que não tá. Vamos ver se eu consigo. Ó, a tensão de. Que tá meio ruim aqui a posição aqui. Vamos, acho que agora dá. Ó, 2,6 volts. Com uma corrente alta, né, de brilho, né? Então a gente vê que consegue medir bem, né? Esses LEDs, né? Agora vamos a título de curiosidade. Sabemos que um diodo de alta tensão de forno micro-ondas, ele não consegue ser medido com multímetro comum, com 3 volts. Que é um diodo que tem uma condução a partir de normalmente 4, 5, 6 volts, dependendo do tipo do diodo. É um diodo de alta tensão utilizado em micro-ondas, né? Em forno micro-ondas. Então aqui eu coloquei na escala diodo, né? Convencional, vamos ver se a gente consegue. Ele não vai medir nada, né? Ó, sentido direto nada, sentido inverso logicamente não vai dar nada também. E agora vamos testar na escala LED. Vamos ver se na escala LED a gente consegue medir esse diodo. Sentido direto. Medimos o diodo. Ó, ele tem uma tensão de 7,6 volts. Por isso que ele não consegue ser medido na escala de diodo normal. Mas esse multímetro, por ter a escala LED, ele consegue. Aqui, ó. Sentido inverso. E no médio, logicamente. Bom, aqui, para título de comparação, eu tenho esse aparelho aqui, que é um testador de LED, barras de LED, né? Ele aplica tensões aqui.
para poder fazer o teste de barras LED, LEDs em geral, né? Ó, ele está setado numa tensão muito alta, 330 volts. Eu vou reduzir essa tensão para uma tensão mais baixa, né? Para a gente testar nossos LEDs aqui com mais segurança. Eu vou ajustar a tensão aqui para a tensão aqui de 11 volts aqui, 10,8 volts está mais do que o suficiente, 11 volts. Bom, aqui tem tensão saindo nessas pontas de prova, né? Aqui a gente consegue também testar um diodo de micro-ondas, né? A gente coloca aqui. Ó, deu uma tensão de 9 volts aproximadamente. Que a corrente é uma corrente baixa aqui que eu estou usando, 1 mA só. Invertendo no médio, o importante é conduzir de um lado e do outro lado não. Aquele LEDzinho lá de alto brilho, né? Vamos ver aqui. Título de comparação só. O LED acendeu, dando 2,7, que é a tensão que deu no multímetro aqui na escala LED. E o nosso menino aqui, nosso LEDzinho aqui, vermelho, né? 1,8 aproximadamente. E o LED verde também aqui. Ele aumentar a corrente aqui da... Deixa eu aqui, acho que eu não encostei aqui no cátodo, peraí. Ele mediu 1,6 volts e acendeu. Perfeito. Aqui temos um diodo Zener, né? Eu não sei exatamente qual o valor dele, eu vou aumentar um pouco mais a tensão aqui. Se não me engano é um Zener de 10 volts. 9,9, né? 10 volts. Agora vamos medir aqui na escala LED, né? E vamos verificar se a gente consegue ver também o valor do Zener corretamente. 9,99, 10 volts. Perfeito. Então a gente viu, né, que com a escala LED, né, a gente consegue testar diodo Zener até 12 volts. Consegue fazer testes de LEDs, né, todos, praticamente vários tipos de LED, né, que trabalham até 12 volts, que é a grande maioria. E também a gente consegue fazer testes, né, de diodo de micro-ondas também, que é bem interessante. Bom, esses são os principais testes, né? Os semicondutores também foram feitos de forma correta, né? Agora a gente vai fazer o último teste, que é o teste de NCV e teste live. Para finalizar nosso vídeo, eu vou estar fazendo um teste da função NCV e função live. A gente usa essa escala, né? Deixa eu colocar aqui para a gente visualizar melhor. Ó, ele está dando EF high. Ou seja, ele está com alta sensibilidade, né? Então vamos fazer o teste NCV inicialmente. Aqui nesse cabo vermelho marrom temos a fase. Nesse cabo garrinha preta azul, o neutro. Tá ligado a minha lâmpada em série, né? Vou encostar, a lâmpada vai acender, ó. Acendeu. Ok? Agora aqui vamos estar fazendo um teste NCV. Vamos ver se ele mede bem. Ó. Ele mede bem, ó, tá indicando o NCV. Ó, aqui, ó. No neutro ele não vai indicar, porque ele vai indicar a fase, né? Deixa eu clarear aqui o backlight. Ó, nada. E aqui temos ele tem dois modos, né, de NCV. Se eu apertar Select, vai para o modo Low, para medir tensões 48 volts, né, aproximadamente, né? A partir de 48 volts. A outra função a partir da tensão mais alta, né? Ó, nessa aqui ele fica mais sensível, ó. Eu tô mais longe, ele vai conseguir medir, ó. Como ele mede com mais sensibilidade, ó. Ó, encosta e dispara totalmente, ó. Ele mede com muita sensibilidade. Se exige uma sensibilidade maior, você usa o Low. Se você quiser uma sensibilidade menor, usa o modo High, ó. Até no neutro ele consegue medir um pouco, ó. Ó, aqui não, mas encostando ele consegue dar uma medição aqui, ó. Minha fraquinha, mas ele mede. Na fase, ó,
Ele mede com bastante intensidade, ó. Se eu mudar para o modo High, aqui, ó, ele vai dar uma sensibilidade menor, mas ele vai medir, ó. E no neutro ele não mede nem encostando. Bem interessante, né? Agora vamos medir o modo Live, né? Que é detecção de fase, né? Na mesma escala NCV, a gente conecta a ponta vermelha aqui no positivo. E ele vai ter que bipar na fase, né? Olha lá. Ó, bipou na fase e no neutro ele não vai bipar. Aqui, ó. Não vai alarmar no caso, né? Perfeito. Então, diante de todos os testes que a gente fez nesse multímetro, né? A gente viu que ele tem diferenciais bem interessantes, né? Ele tem o modo NCV, né? Com 2 níveis de sensibilidade. Ele tem o modo Live também, usando a mesma escala. Aqui temos uma lanterna, né? Aqui é a tecla Hold, né? Ela dando toque, ela vai para Hold. E se segurar, ele liga a lanterninha atrás, ó. Desligou. Ele tem média e ganho de transistores. Ele é um multímetro True RMS, categoria 3 e categoria 2. Ele é um multímetro que ele tem a função de LED, né, que é uma função exclusiva, né, que não é comum de se encontrar em outros multímetros. Ele é um multímetro totalmente completo, né, ele tem esses diferenciais. Essa função LED e essa função aqui do display, aqui do sensor de luminosidade, e a indicação LED com várias cores, em várias escalas, são características que eu só realmente encontrei nesse multímetro, né. Esse outro multímetro é da Unity também. Ele tem também algumas funções no LED, mas ele não tem tanta indicações no LED como esse multímetro aqui. Bom, é um multímetro que ele tem um custo bem acessível, né? Em torno de R$220, R$230 aproximadamente. O imposto chega nos 260, 270, dependendo do vendedor, né? Pode encontrar preço menor. Mas é um multímetro que compensa, né? Pelo que ele oferece, né? Ele é um multímetro muito bom. Eu recomendo ele, né? E eu espero que... Obrigado por ter assistido o vídeo, né? Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.